assuntos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente conversa com o vereador de Belo Horizonte, Irlan Mello, do PSD. Vereador, obrigada pela participação. Bom dia para o senhor. Bom dia, Adriana, bom dia, Rodrigo, bom dia, audiência qualificada da Rádio Super. Bom dia, vereador. Já pedindo desculpas ao senhor, né, vereador? Começamos com um pouquinho de atraso, mas o senhor com certeza vai entender, estamos num dia muito tenso, né, por causa da manifestação das forças de segurança ali no centro da cidade. Mas a gente segue aqui, vereador, acompanhando também outras questões e outras discussões. São muitos assuntos para a gente tratar com o senhor. Eu gostaria de falar primeiro a respeito do projeto, né, sobre depressão infantil, que foi apreciado na Câmara Municipal e é possível que a gente tenha desdobramentos em breve, não é isso? É verdade, eu apresentei um projeto, Adriana e ouvintes, que parte da premissa de que prevenir é melhor do que remediar. Para vocês terem uma ideia, até 2019 nós tínhamos um quadro no Brasil de mais de 10% de crianças e adultos com depressão. E a partir da pandemia, segundo a OMS, o incremento disso aumentou para 25%. Então, nós apresentamos um projeto, o objetivo dele é fazer com que esse diagnóstico seja o mais rápido possível para que o tratamento também comece e a gente possa ficar livre desses efeitos que todo mundo sempre ouviu dizer e é verdade que é o mal do século. Vereador, e como é que isso seria feito? Que tipo de acompanhamento? Como isso seria feito? Quais as famílias ou pessoas que seriam atingidas? Seria quem procurasse ajuda? Como é que ficaria isso? Isso, a princípio, Rodrigo, quando a pessoa for ter algum tipo de atendimento, os profissionais eles já estariam habilitados para diagnosticar ou pelo menos ter um primeiro olhar nesse aspecto. E aí, isso é visível, né? A depressão, você percebe os sinais para um olhar clínico, um olhar de um profissional da saúde, ela pode ser percebido mesmo que não seja um médico, pelo menos para o primeiro atendimento. E a partir daí, você começar a ter um acompanhamento, ou indicar o acompanhamento. É claro que você não pode impor, mas a necessidade é de que isso seja tratado, até porque se você consegue diagnosticar no início, você evita, né, a utilização mais pesada de remédios depois. E esse projeto vem, né, no momento em que esses casos de depressão crescem, dentro desse período de pandemia, né, o que a gente viu de impacto dentro da saúde mental em crianças, jovens, adolescentes, muito grande, né, vereador? E como fazer isso, tipo, via SUS? A gente sabe que em relação a psiquiatras e tudo mais, muitos acompanhamentos são feitos até mesmo em rede particular. Às vezes é difícil conseguir uma consulta, né, na área pública. Sim, Adriana, na verdade, a rede pública está tendo muita dificuldade em especialidades médicas e a psiquiatria não deixa de ser diferente. Agora, quando você tem uma equipe que já está acompanhando, quando você tem todo um olhar focado naquela circunstância, você pode ir minimizando os impactos decorrentes, principalmente da pandemia. Quantos jovens ficaram presos dentro de casa durante a pandemia e por conta disso desenvolveram esse tipo de enfermidade? Então, o objetivo do PL, primeiro, é trazer luz a esse problema, buscar o diagnóstico precoce e o tratamento também. Agora, cabe ao poder público também incrementar, investir na área da saúde, fazendo com que os psiquiatras, as pessoas, os profissionais da saúde dessa área específica também sejam atraídos para trabalhar ali, né? Isso se dá com a melhoria das condições de trabalho e principalmente com remuneração digna. Quando você fala em psiquiatras, por exemplo, o projeto de lei ele determina a contratação de psiquiatras, alguma coisa assim. Na prática, eu pergunto se isso gera, por exemplo, algum gasto ao poder público, porque pode ser uma justificativa da prefeitura em algum momento? Perfeito, Rodrigo. Agora de abril, inclusive, eu vou assumir a Comissão de Legislação e Justiça. Eu sou advogado há 25 anos, professor de Direito Constitucional. Eu não posso criar
gastos para a prefeitura através do Poder Legislativo sem demonstrar fonte de custeio. Então, o projeto, para ser constitucional, ele precisa passar por todo esse crivo, inclusive, da Comissão de Legislação e Justiça. Então, na verdade, o projeto ele não cria esse tipo de gasto, ele já utiliza o que se tem no dia a dia do sistema de saúde municipal e o SUS como um todo, mas ele determina que se tenha um olhar diferenciado e se busque o diagnóstico precoce, prevenindo sempre melhor do que remediar. Então, essa é a ideia, né? Fazer com que isso tenha luz e as pessoas possam, a partir daí, serem olhadas de forma diferente, até porque quando um profissional, seja de qualquer área que seja, ele começa a ficar robotizado ou começa a ficar automatizado, ele realmente perde a sua função precípua. Então, a partir do momento que tem esse programa, cabe à prefeitura implementá-lo o mais rapidamente possível. Agora, vereador, o senhor tem uma audiência pública em que vai discutir essa venda casada de material escolar. Esse é um outro assunto para a gente tratar aqui com o senhor, porque é um assunto que está na pauta do dia, né? Ainda mais com essa questão da volta às aulas, o preço da mensalidade já não está lá grandes coisas, né? Já está muito alto, e ainda o preço do material escolar também onerando o bolso dos pais. O que o senhor pretende discutir nessa audiência pública? Quem que já está sendo chamado? Quem que pode participar? Veja bem, Adriana, esse é um assunto muito importante. Esse assunto diz respeito às escolas privadas. Por quê? Porque na rede pública, o material escolar ele tem uma validade de 4 anos, no mínimo. Na rede privada, não. Todo ano se substitui os materiais. E muitas escolas particulares, elas adquiriram plataformas escolares. E aí, vamos lá, você paga pelo ensino e também paga pelo material. Impedir o pai de utilizar o material de um ano para o outro, sem que haja uma atualização relevante e que se prove que aquele material não está podendo ser utilizado, isso configura venda casada. Você imagina muitos pais que ficaram com os filhos online e cujos materiais praticamente não foram utilizados. Imagina pais que têm mais de um filho na escola e de repente ele não pode, de um ano para o outro, utilizar o material do ano anterior. Outra situação, aqueles que utilizam podem estar sendo, inclusive, discriminados pelas escolas. Por quê? Porque não conseguem fazer um tipo de exercício, avaliação. Por isso nós levamos esse caso ao PROCON. Nós já tivemos uma audiência com 5 instituições no dia 20 de fevereiro e agora, no dia 20 de fevereiro, então, acho que foi dia 10 de fevereiro. No dia 24 de fevereiro, agora, nós temos uma audiência pública com a presença do Ministério Público, do PROCON, do Sindicato das Escolas, para que a gente possa tratar isso à luz do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele é claro a dizer que você não pode fazer venda casada. O que é venda casada? Eu compro o ensino, adquiro o ensino na escola, a escola diz para mim, olha, você só vai comprar o material nessa instituição. Você não pode utilizar o material anterior. Então, assim, se isso estivesse embutido na mensalidade, era uma coisa, mas são duas coisas totalmente diferentes. Isso pode caracterizar a venda casada e a gente está lutando contra isso. E pelo Código de Defesa do Consumidor, a venda casada é proibida, né? O senhor é advogado por formação, o senhor pode nos explicar? Com certeza, é totalmente proibido, é possível, inclusive, existe, Rodrigo e ouvintes, já procedimento no Ministério Público para tratar desse assunto. Então, o que acontece? Ninguém quer voltar para o passado. A tendência no futuro é a gente nem ter livro mais, é utilizar sempre as plataformas digitais. Agora, imagina uma pessoa com mais de um filho, e aí, em um ano, um filho utiliza o material, no outro ele não pode utilizar. Por quê? Porque houve uma atualização. Que tipo de atualização? Porque, às vezes, a atualização são atualizações irrelevantes. E o Ministério Público, inclusive, ele já falou sobre isso, que se não é uma atualização muito importante, você não pode cobrar que o aluno tenha que adquirir novamente. E nós estamos falando aqui da aquisição de plataformas de R$2.000, R$3.000,
que você adquire além da mensalidade. Então, isso tudo está sendo colocado. E outra coisa, você imagina, né, utiliza o livro, e aí, de repente, o professor ou a direção começa a discriminar o aluno em sala de aula, dizendo que ele não pode utilizar aquilo. Olha, está limpinho, está utilizável. E a preocupação com o meio ambiente também, que a gente vai adquirindo e adquirindo sempre novos materiais. Então, assim, é um assunto importante. Na pandemia, a questão do salário dos pais, a questão financeira caiu bastante, então está na hora de cada um tentar dar a mão e ajudar o próximo, e não querer obrigar que se faça de determinada maneira e infringindo, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. E já temos o serviço da audiência pública, vai ser dia 24, não é isso? Já temos horário, local certinho? Isso, Adriana. Dia 24, às 13 horas, na Comissão de Educação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Você pode jogar no Google Câmara Municipal de Belo Horizonte, que você consegue acesso. Se você quiser participar, é só deixar um recado lá que você pode participar, inclusive falando, colocando suas perguntas. E aí nós vamos ter esse diálogo junto com o Ministério Público e com o PROCON. Se não se resolver isso, o Ministério Público é o titular de uma ação civil pública que pode resolver judicialmente. Eu prefiro sempre o diálogo, mas se isso não for possível, vamos para a justiça ou até pensar em algum outro projeto de lei para garantir que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vereador, o senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas também, uma espécie de ping-pong. Vamos começar? Tá certo. Vamos lá, para começar então, a depressão hoje em dia. É o mal do século e nós precisamos vencê-la através da ciência, através da área médica. E por isso que nós apresentamos esse projeto. A relação da Câmara com o prefeito Alexandre Calil. Ainda muito desgastada. Na verdade, a Câmara está em compasso de espera na decisão do prefeito, se vai ou não sair para disputar o governo. E eu espero que isso se resolva o quanto antes, porque Belo Horizonte tem pressa para o seu crescimento. O seu atual partido, PSD? O PSD está com várias costuras em andamento, né? Tanto a nível federal quanto a nível estadual. Eu espero que ele possa ter sucesso nas próximas eleições. O senhor continua nele? Eu tenho já uma discussão, inclusive judicial, para a saída do PSD com desfiliação, e nós estamos negociando isso, e eu creio que até comecinho de março essa decisão será tomada. Irlan Mello em 2022, candidato a deputado? Sim, eu sou pré-candidato a deputado federal, através da família, dos amigos, de muitas pessoas. Eu espero, se isso for realmente da vontade de Deus, que eu possa contribuir mais ainda para a nossa cidade, para o nosso estado. E para a gente finalizar o bate-pronto, a presidente da Câmara, Nelly Aquino. Eu já disse, Adriana, e falo isso com muita alegria, que eu tenho muito orgulho de ser governado por uma mulher na Câmara Municipal. Tem feito um trabalho maravilhoso, um trabalho de respeito e principalmente um trabalho que foca na preservação do patrimônio público, do erário público, do dinheiro público, e a Câmara tem saído das policiais para entrar nas páginas das notícias positivas, o que é muito bom para todos. Vereador de Belo Horizonte, Irlan Mello, do PSD, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Vereador, muito obrigado pela participação. Bom dia, boa semana para o senhor. Bom dia, Rodrigo, Adriano, eu que agradeço. Eu mandar um abraço para a Gisele, para a Maria, para a Roberta, para todo mundo lá da nosso colegiado que está travando essa luta aí de Davi contra Golias lá em relação às escolas particulares. Um forte abraço. Obrigada, vereador, um ótimo dia.